A chegada de David Ancelotti, o novo comandante alvinegro. A torcida alvinegra está em polvorosa. Uma nova era começa no Botafogo com a chegada de David Ancelotti, filho do lendário Carlo Ancelotti. O jovem de apenas 35 anos assume o comando técnico do Glorioso em um momento decisivo da temporada. A expectativa é gigantesca. A decisão da diretoria de apostar em David, que até agora era auxiliar técnico, é uma verdadeira explosão de esperança e também de incertezas. O que esperar desse novo treinador que vem com o peso de uma linhagem tão respeitada no mundo do futebol? A oficialização de David como técnico do Botafogo, em julho de 2025, marca um ponto de virada significativo para o clube. Ele chega com um contrato até 2026, trazendo na bagagem a experiência adquirida ao lado de seu pai em clubes de ponta e até na seleção brasileira. A ideia é que ele implemente um estilo de jogo que envolva a torcida e traga de volta a essência do futebol que encantou os amantes da estrela solitária. Mas será que ele conseguirá replicar o sucesso da sua família em um ambiente tão competitivo e repleto de desafios como o do futebol brasileiro? A torcida, que vive e respira Botafogo, já começa a especular sobre quais mudanças poderão ser vistas em campo. O que pode mudar no esquema tático? Haverá uma nova filosofia de jogo? A busca pelo protagonismo no Campeonato Brasileiro e a vaga na Libertadores são questões que pairam no ar. Os alvinegros precisam de um líder que compreenda não só o jogo, mas também a história e a mística do clube. E isso, pelo que podemos ler nas entrelinhas, é algo que David parece estar preparado para oferecer. É inegável que a pressão em cima dele é imensa. O Botafogo, em sua fase mais recente, tem enfrentado altos e baixos, e a torcida necessita de resultados. A conexão emocional entre o time e seus torcedores é intensa, e cada vitória ou derrota ressoa fortemente nas arquibancadas do Newton Santos. Nesse sentido, a chegada de David pode ser a resposta que a torcida tanto clamava. O novo técnico, que já demonstrou conhecimento tático e capacidade de liderança, promete um Botafogo mais ousado e competitivo. Além disso, as histórias que cercam David e seu pai Carlo são de arrepiar. Carlo, com suas conquistas em clubes como Real Madrid e Milan, deixou um legado impressionante. Agora, seu filho tem a chance de construir o seu, sob os olhos atentos da fiel alvinegra. E, claro, a curiosidade é imensa. Será que o jovem treinador irá conseguir materializar toda a experiência acumulada em vitórias? Só o tempo dirá. Porém, uma coisa é certa, a torcida está pronta para apoiar o novo comandante. Os gritos de Botafogo ecoarão mais forte nas arquibancadas, e a esperança de dias melhores se renova com a presença de David. A conexão entre time e torcida pode alcançar novos patamares, e a expectativa é de que ele consiga motivar os jogadores, elevando seu rendimento e, consequentemente, os resultados em campo. Com o cenário a favor e a energia da torcida, a estreia de David no comando técnico será um evento a ser aguardado com ansiedade. As mudanças prometidas em seu estilo de jogo e na forma como ele se relaciona com os atletas podem transformar a equipe. A palpitante atmosfera que ronda o Botafogo é, sem dúvida, uma combinação perfeita para o início de uma nova era. Mas a pergunta que fica no ar é: até onde essa nova era pode levar o Glorioso? O impacto da venda de Gregóri, uma nova era no elenco. As notícias não param por aqui. A torcida do Botafogo também está lidando com a recente venda de Gregóri, um dos volantes mais importantes do elenco. O jogador foi negociado com o Al Rayyan do Catar por aproximadamente 8 milhões de dólares, um valor considerável que pode ajudar o clube a respirar financeiramente. Mas que impacto essa saída terá no time? O clima de incerteza e expectativa se intensifica. A venda de um jogador que, por mais de 80 partidas, se destacou e até fez o gol do título brasileiro de 2024, certamente deixa uma marca na equipe. Gregóri era mais do que um volante. Ele era um símbolo de garra e dedicação. Sua presença em campo era um fator crucial que garantiu solidez defensiva e apoio ao ataque. Agora, com sua partida, o Botafogo precisa achar uma solução rápida para preencher o vazio deixado por ele. A pressão recai sobre David Ancelotti, que terá que pensar na formação tática que mais se adequa ao elenco atual e também aos novos jogadores que podem chegar.
A gestão da equipe e a forma como o novo treinador irá organizar o time serão fundamentais para manter a competitividade nas próximas partidas. As especulações sobre possíveis substitutos para Gregório já começaram a circular. Nomes de jogadores que podem chegar ao Botafogo a custo zero para preencher essa lacuna estão sendo discutidos entre os torcedores e comentaristas. Quem será capaz de ter o mesmo impacto que Gregório teve em campo? E como a equipe irá se adaptar a essa mudança repentina? A fiel alvinegra observa atentamente cada movimento da diretoria e da comissão técnica. Além disso, o cenário financeiro do clube, já complicado, exige decisões rápidas e acertadas. A venda de Gregório, assim como a negociação de outros jogadores, como Igor Jesus e Jair, deve servir para diminuir a dívida absurda de 2,4 bilhões de reais que o Botafogo enfrenta. O plano de cortar 30% na folha salarial e focar em contratações de custo zero é uma estratégia que pode dar certo, mas exige bastante atenção. Cada escolha deve ser minuciosamente pensada, pois o futuro do clube depende disso. Com a saída de Gregório, o time também pode ser forçado a adotar um estilo de jogo diferente. A dinâmica em campo mudará, e David terá que encontrar a melhor maneira de explorar as virtudes dos jogadores que permanecem. A torcida, ansiosa e apreensiva, aguarda por essa nova fase, torcendo para que as mudanças tragam bons frutos e que o time consiga se manter forte nas competições. O que fica mais evidente é que, apesar dos desafios, a esperança continua viva. O Botafogo sempre foi um clube que se mostrou resiliente, e agora, mais do que nunca, é hora de unir forças e acreditar. A venda de Gregório pode ser vista como um divisor de águas. A adaptação da equipe será crucial para enfrentar os próximos desafios, e o papel de David Ancelotti nesse processo será fundamental. O que o novo treinador fará para assegurar que a equipe mantenha sua força? Como ele lidará com a pressão de estar à frente de um time em transição? A torcida, sempre apaixonada e fiel, quer respostas. Os próximos jogos, especialmente o confronto contra o Sport, prometem ser um verdadeiro teste para o novo comandante e para a equipe. Será que eles conseguirão manter a boa fase e conquistar a tão sonhada vaga na Libertadores? A situação financeira do Botafogo, desafios e oportunidades. Mergulhando mais fundo nos desafios enfrentados pelo Botafogo, a situação financeira do clube é uma questão que não pode ser ignorada. Com uma dívida que ultrapassa os 2,4 bilhões de reais, a pressão sobre a diretoria é monumental. A torcida, que acompanha cada movimentação, está ciente de que o futuro do clube depende de decisões sábias e estratégias bem elaboradas. O clube precisa encontrar um equilíbrio entre a necessidade de reforçar o elenco e a urgência em controlar os gastos. Os cortes planejados de 30% na folha salarial para 2026 são um passo radical, mas necessário em meio a essa crise. No entanto, como isso afetará o desempenho em campo? A torcida pergunta: quais jogadores deixarão o clube? E, mais importante, quem será trazido para substituir aqueles que saem? A incerteza gera um clima de apreensão, mas também uma oportunidade para que novos talentos surjam. Essa é uma chance para que jogadores menos estrelados possam brilhar e mostrar seu valor. Ao longo dos anos, o Botafogo sempre foi um celeiro de talentos. Historicamente, o clube revelou grandes nomes que se destacaram no futebol brasileiro e internacional. Agora, com a necessidade de reduzir custos, a hora é de olhar para a base e explorar as joias que talvez ainda não tenham tido a chance de brilhar. A torcida alvinegra tem um carinho especial por esses jovens, que representam a essência do Botafogo. A conexão emocional que a torcida tem com os jogadores da base pode ser uma força motriz para que o clube se reinvente. Outra estratégia que pode ser explorada é a busca por contratações de custo zero. Jogadores que estejam em fim de contrato ou que não estejam em destaque em suas equipes podem ser a solução. A experiência de David Ancelotti, tanto em observar jogadores com potencial quanto em trabalhar com eles, será crucial para essa empreitada. A capacidade de identificar talentos e moldá-los para o estilo de jogo que ele deseja implementar é algo que pode fazer a diferença. A torcida, no entanto, não pode deixar de se perguntar: o que acontece se as coisas não derem certo? Se o Botafogo não conseguir se manter competitivo e, em consequência, não angariar os recursos necessários para quitar suas dívidas?
O medo de um futuro incerto, de um rebaixamento ou até mesmo de uma crise profunda, é palpável. Cada jogo se torna uma final, cada ponto conquistado é vital. É uma verdadeira batalha não apenas em campo, mas também nos bastidores. Apesar de todos esses desafios, a situação financeira do Botafogo pode abrir portas para novas oportunidades. A combinação de uma gestão financeira rígida com a habilidade de descobrir talentos pode ser a receita para um futuro promissor. O Botafogo tem uma história rica e gloriosa, e a torcida acredita que essa fase difícil pode ser superada, sempre com a estrela solitária brilhando no horizonte. Cada ação da diretoria será observada com lupa, e a esperança de que dias melhores venham é o combustível que move a fiel alvinegra. O que será que o futuro reserva para o glorioso? Conseguirá o Botafogo se erguer das cinzas e voltar a ser uma potência no futebol brasileiro? O desempenho em campo, resultados recentes e expectativas dos últimos jogos do Botafogo têm sido uma montanha-russa de emoções. No dia 5 de novembro, a equipe fez um verdadeiro espetáculo ao golear o Vasco por 3-0 no Newton Santos, um clássico que agitou a cidade e deixou a torcida extasiada. A performance impecável naquele dia foi motivo de orgulho e esperança para todos os alvinegros. David Ancelotti, em sua primeira experiência como técnico principal, viu sua equipe brilhar e encaixar um jogo coletivo que muitos não viam há tempos. Contudo, o que aconteceu em seguida gerou um misto de frustração e alívio. No dia 9 de novembro, o Botafogo enfrentou o Vitória em um jogo sem gols. Apesar de manter a invencibilidade, o empate deixou uma sensação de que o time poderia ter ido além, especialmente após a grande vitória sobre o rival. Essa oscilação de desempenho é preocupante e traz à tona questões sobre a consistência da equipe sob o comando de David. A pergunta que paira no ar é: será que o time conseguirá manter o nível de atuação visto contra o Vasco? A expectativa para o próximo jogo, contra o Sport, é alta. O confronto representa uma oportunidade de ouro para consolidar a boa fase e buscar a tão sonhada vaga na Libertadores de 2026. Com 52 pontos, ocupando a sexta posição na tabela, o Botafogo precisa de uma vitória. No entanto, a pressão é palpável. Estar jogando em casa, diante da torcida, traz uma responsabilidade extra. A fiel alvinegra espera ver a equipe se esforçar ao máximo, e a conexão entre torcida e time é mais intensa do que nunca. Os desfalques de Joaquim Correia e Santi Rodrigues, ambos lesionados, representam um desafio adicional. Como David irá lidar com isso? A capacidade de adaptação do elenco e a escolha de jogadores que possam suprir essas ausências serão essenciais. A torcida está ansiosa para ver como ele irá montar a equipe. As opções no banco e as escolhas táticas de David podem ser decisivas em momentos críticos da partida. É também uma oportunidade para que jogadores menos utilizados mostrem seu valor. O Botafogo sempre teve uma tradição de revelar talentos. Agora, com a necessidade de um elenco forte e coeso, talentos da base podem ter a chance de brilhar em um momento crucial. O que a torcida não quer é que a pressão sobre os novos jogadores atrapalhe seu desempenho. A confiança em si mesmo e na equipe é vital para os êxitos que todos almejam. Com o jogo se aproximando, a energia no ar é eletrizante. A torcida, como sempre, promete fazer sua parte, apoiando o time do início ao fim. A expectativa é de um espetáculo digno da grandeza do Botafogo. O que acontecerá em campo? Conseguirá a equipe manter a boa fase e mostrar a força da estrela solitária? A tensão é palpável, e todos estão prontos para viver mais um emocionante capítulo da história do Glorioso. O futuro do Botafogo sob a liderança de David. O que esperar? O futuro do Botafogo sob a liderança de David Ancelotti é um tema que incita debates acalorados entre a torcida. As recentes mudanças, desde a chegada do novo treinador até as saídas de jogadores importantes, criam um cenário que pode ser tanto promissor quanto arriscado. A expectativa em relação ao que está por vir é alta, e todos os olhos estão voltados para o que David pode oferecer. Ele é a chave para a reviravolta que todos os alvinegros esperam? A ascensão de um novo líder no comando técnico é uma chance de renovação. David traz consigo a cultura de vitória que aprendeu ao lado de seu pai, Carlo Ancelotti. A torcida está ansiosa para ver se ele conseguirá implementar um estilo de jogo que una a técnica refinada com a garra e a paixão que caracterizam a essência do Botafogo.
Essa integração é vital para a construção de um time forte, coeso e que busque resultados. Mas, ao mesmo tempo, a pressão é enorme. O Botafogo carece de resultados, e o clima de urgência paira sobre o clube. A necessidade de vencer, especialmente em uma temporada em que a diretoria está fazendo cortes e mudanças significativas, aumenta a carga que David deve carregar. Cada jogo se torna um teste, e a resiliência da equipe será colocada à prova. Como ele lidará com as críticas e a cobrança da torcida? As expectativas não se limitam apenas ao desempenho em campo. A forma como David lidar com os jogadores, como ele irá inspirá-los e motivá-los a se superarem, será igualmente importante. Novos talentos podem emergir, e a fiel alvinegra está pronta para apoiar esses jovens jogadores que podem ser o futuro do clube. A capacidade de David em reconhecer e desenvolver esses talentos será um fator crucial para a construção de um elenco competitivo. Outro ponto importante é a interação entre a diretoria e a comissão técnica. O sucesso de David dependerá de um planejamento estratégico que considere tanto a necessidade de resultados imediatos quanto a construção de um projeto a longo prazo. O que ficará mais evidente é que a união entre todos os setores do clube é vital para que o Botafogo volte a trilhar o caminho das vitórias. A história do Botafogo é repleta de momentos de superação e glórias. A torcida, sempre presente, tem um papel fundamental nesse processo. O que ficará marcado na memória alvinegra será a resiliência e a paixão pela estrela solitária. O que será que o futuro reserva para nós? Conseguiremos ver o Botafogo renascer e se consolidar novamente como uma potência do futebol brasileiro? Cada passo dado, cada decisão tomada pela nova gestão e pelo novo treinador está sendo acompanhada com expectativa. O Botafogo não se resume apenas a um time de futebol, é uma paixão, uma história repleta de sacrifícios e conquistas. E a pergunta que fica é: até onde essa nova era nos levará? O futuro é incerto, mas a esperança de dias melhores nunca morre. A estrela solitária sempre brilhará, e estamos prontos para enfrentar o que vier pela frente.